Olá, me chamo Larissa Carvalho e nós estamos dando início a mais um podcast Geradas para o Milagre, onde nós estamos aqui todas as terças-feiras às 19h30, trazendo um testemunho que tem edificado, transformado e aumentado a nossa fé. Tem sido momentos preciosos aqui na presença de Deus. Cada história, cada testemunho só nos fortalecendo e falando para nós e nos mostrando que o Senhor é o Deus do impossível e agindo Ele que impedirá nas nossas vidas. Antes da gente começar o nosso vídeo, eu queria te pedir que você se inscrevesse aqui no canal. É muito importante a sua inscrição para que nós venhamos a crescer cada vez mais e o YouTube entregue os nossos vídeos, que você curta também, que você compartilhe, você envie com mais um, podendo fazer com que esse testemunho entre aí nos lares e transforme a vida de uma pessoa. Nesse momento, tem uma pessoa agora, tenho certeza que está precisando escutar sobre essa história e ser transformada, ser despertada daquilo que Jesus pode fazer. Nós estamos aqui nesse momento no Geradas para o Milagre, mas por trás de tudo isso, primeiramente Deus e segundo os nossos patrocinadores, as pessoas que conseguiram, que estão aqui conosco, nos apoiando para que tudo aqui aconteça. E eu queria falar um pouco sobre esses patrocinadores para você e pedir para que você vá lá, que você conheça eles, homens e mulheres de Deus que estão nos ajudando aqui nesse projeto, que seguraram nas nossas mãos e acreditaram aqui no Geradas para o Milagre. Um dos nossos patrocinadores é a Ateliê Luana Castro, Bendito Burger, Wilza Brito da Raive, representante aqui em Maceió, Júlia Silva, personal que tem treinos aí personalizados somente para você, Carvalhos Essências, Instituto Modelar, que é uma estética avançada, pioneira aqui em Maceió em nifoplastia sem cortes, MDM Centro de Beleza, Friato Climatização e Valentina Valenti, que é um nutricionista aqui em Maceió também com protocolos maravilhosos para você. Estamos muito felizes com esse tempo que o Senhor preparou aqui para o Geradas para o Milagre. Minha convidada de hoje, mais que especial, uma amiga querida que eu pude conhecer, Yasmin Belo. Que honra, Yasmin, ter você aqui. Sou muito grata ao Senhor por essa união, por esse propósito que Ele nos confiou. Poder ter você aqui depois que nós conhecemos e o Senhor, te convidou, porque foi o Senhor que te convidou para estar aqui. Fico muito feliz e honrada de você ter aceitado o nosso convite. Fique à vontade. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. E eu agradeço a Deus realmente por essa oportunidade de estar aqui, de conhecer mais um projeto voltado, para as mulheres, para esse meio que realmente é carente, que precisa de um apoio espiritual, de um aconselhamento. Então, eu não tenho palavras para agradecer a você também por estar dando a oportunidade de eu estar aqui falando um pouquinho sobre a minha história. Amém. E eu conheci a Yasmin lá no Projeto Únicas, que é da nossa amiga da Geonine, que o Senhor confiou a ela esse projeto, onde também é um projeto de mulheres ali, que acolhe mulheres. E pra gente ter noção de como o Senhor tá fazendo, levantando mulheres ali para se unirem, para que cada vez mais nós venhamos a ter voz e ajudar outras mulheres. E não só mulheres, é pessoas que precisam entender mais sobre o Senhor, acreditar e saber que mulheres curadas estão aqui para curar. É verdade? Amém. Eu queria que você falasse um pouco quem é a Yasmin. Quem é a Yasmin Belo? Falasse um pouco sobre você, se apresentasse. Falasse também se você cresceu no lar cristão, que falava sobre Jesus. Eu gosto muito de perguntar sobre isso, porque eu gosto sempre de cifrar e pontuar como é importante a gente crescer no lar que fala sobre Jesus. Amém. Como é importante hoje, nesse tempo, na nossa geração, a gente despertar para essa consciência. Fique à vontade, Yasmin, para falar um pouco sobre você. Meu nome é Yasmin Belo. Eu sou idealizadora do projeto Mulheres Saradas para Sarar. Tenho uma filhinha de 3 anos. Ela vai fazer 4 daqui a pouco, em novembro. Sou casada com o Tiago. Eu tenho 16 anos que eu estou com ele, vai fazer 17, 10 anos de casada. Na minha área profissional, eu sou dermatofuncional, faço e cosmetóloga também. Sim. Faço harmonização facial e na área espiritual eu entro na parte desse projeto, Projeto Mulheres Saradas para Sarar, onde eu aconselho mulheres, aconselho através do direct ou através do Instagram,
onde as mulheres entram em contato comigo, homens também entram. Sim. Em contato comigo, e eu tiro dúvidas, entro nessa questão do espiritual, mas também entro um pouquinho na parte da área psicológica, realmente, do espiritual como um todo, mas também entro nessa parte realmente do suporte emocional. E isso. E você nasceu num lar cristão? O meu pai era católico, minha mãe não tinha uma religião, né? Então, eu acabei conhecendo a Jesus através de um culto onde minha mãe foi. Aceitei a Jesus aos 9 anos. Quando o pastor estava pregando, né, sobre Apocalipse 22, em que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais dor nem tristeza. E através dessa palavra, eu aceitei ao Senhor como meu Senhor e Salvador, e até então estou fazendo a obra dele. Amém. E você comentou também comigo, a gente sempre conversa um pouquinho antes, pessoal. Você comentou um pouquinho comigo também, que desde os seus 14 anos o Senhor já começou a te usar, assim. Até para mulheres mais velhas, você já tinha esse compromisso. Isso. Voltando um pouquinho, eu fui batizada com o Espírito Santo aos 11 anos. Eu tive realmente um encontro com o Senhor aos 11 anos. E aos 14 anos eu comecei a tomar conta de 30 mulheres na minha igreja, onde eu aconselhava e também estava ali na frente do Ministério do Louvor. E desde então eu venho trabalhando realmente com mulheres. Entendi, é o seu chamado, até porque tudo que você viveu, Yasmin, te deu autoridade espiritual, porque a gente só consegue falar com o outro e ministrar na vida do outro aquilo que a gente viveu. Tudo aquilo que a gente passou. O Senhor usa as nossas dores realmente para fazer algo novo na vida de outra pessoa, para ajudar. A gente é sarada, né? Curadas para curar. Verdade. E o Senhor permite com que a gente realmente tenha esse domínio, essa capacidade de superação para ajudar outras pessoas. Eu queria que você falasse um pouco como foi para você, ainda criança, presenciar dentro do seu lar, né? Situações de agressões com a sua mãe, de humilhação. Como foi para você? Como você entende isso hoje, na sua maturidade? Entrando um pouquinho na minha história, da minha infância, eu venho de um pai, uma mãe, como eu falei, né? O pai, ele faleceu ano passado, e eu tive experiência verdadeiramente na infância, através de ver muitas agressões. Foi um lar muito conturbado, eu tinha realmente muitos medos. A minha mãe vivenciou muitas traições. Por várias vezes ela me levava, eu via realmente meu pai traindo minha mãe, meu pai agredindo realmente ela. Então eu cresci nesse lar conturbado, mas eu percebi que algo em mim faltava, que era a falta de perdão, né, para o meu pai. E Deus, ele começou a me restaurar. A gente entende hoje, de certa maneira, Yasmin, que é difícil a palavra, mas a gente consegue entender que a gente veio de um lado disfuncional. Isso. Totalmente desestabilizado. Verdade. Só com a maturidade a gente consegue entender o tamanho do trauma. Isso. Para chegarmos até aqui. Isso. Eu tenho 10 irmãos registrados. E eu conheci um há poucos anos. Eu decidi até doar meu sangue para fazer exame de DNA. E eu convivi com meus irmãos. Convivi também tendo contato com algumas mulheres que viviam ao mesmo tempo. Minha mãe era casada com meu pai e ao mesmo tempo ele vivia com outras. E eu via realmente... Eu estava ali na casa das minhas irmãs, vivenciei todo esse trajeto da minha mãe e a dor dela era a minha dor, né? É o que eu sempre falo para as pessoas que eu aconselho, que se você hoje quer simplesmente viver dentro de um relacionamento onde
o seu esposo ou sua esposa, ele gera traumas, não gera traumas só para você, mas gera também traumas para os seus filhos. E toda a sua família, ela é atingida. Então, precisa haver um cuidado com relação a isso. E é o que eu sinto, e é o que eu bato na tecla, que cuidado com os conselhos, cuidado com certas profecias, cuidado com essa questão de você achar que Deus quer que você viva num lar de sofrimento, nessa dependência emocional, que era o que minha mãe vivia. Ela se destruiu para estar mantendo um relacionamento que não tinha como dar continuidade a ele. E a gente entende que a religiosidade que as gerações passadas viviam fazia com que essas pessoas vivessem isso. Se aprisionasse nessa ilusão que a mulher precisava passar por humilhação, por agressão, porque a humilhação, ela não vem só da agressão física. A humilhação, ela vem de várias agressões psicológicas, agressão através da palavra, da humilhação. A agressão não é só você chegar lá e bater, você agride o outro com as suas palavras, com os seus comportamentos. Então, muita mulher, inclusive eu acredito que até hoje ainda, se mantém dentro de relacionamentos abusivos de certa maneira, destrutivos, por conta da religião. Sim. Porque falava que não poderia separar. Isso. Então, a minha mãe viveu por muitos anos acreditando que meu pai ia mudar. Deus tem sim poder de transformar. Mas essa transformação, ela só pode existir se eu quiser. É verdade. Porque quando eu abro espaço, o Espírito Santo, ele entra. Nenhum casamento é perfeito. Nenhum casamento é perfeito. Mas existem coisas que são inadmissíveis. E existem coisas que não são aceitáveis. E a agressão física e psicológica também é uma delas. E por muitas vezes nós nos deparamos com líderes e com pessoas que se dizem profetas de Deus, que são usadas para manter você dentro de um cárcere, para manter você dentro de um relacionamento onde não tem mais como você manter. E foi isso que aconteceu na vida da minha mãe. Minha mãe hoje é pastora, ela ajuda também mulheres, porque ela também faz parte desse projeto. Glória a Deus. Mas hoje ela tem consciência que por muitos anos ela viveu presa. Sim. E onde eu entro nessa história? Eu vivi essa história com a minha mãe. Eu vivi a dor dela. Então, eu carreguei por muitos anos o ódio do meu pai. Coisa que eu não poderia levar sobre os meus ombros. Porque foi uma escolha dela viver tanto tempo. E foi também uma escolha dela levar isso para as filhas. Porque dentro de casa era eu e as minhas duas irmãs, por parte de pai e mãe. Teve um tempo que uma filha e filho também, por parte de pai, também estava dentro da minha casa. Mas todo mundo vivenciou isso. E não foi só uma vez. Eram cenas terríveis, né? Meu pai agredindo. E por muitas vezes eu intervi para que o pior não acontecesse. Inclusive, você chegou a falar, né, comentar comigo, que você teve uma dificuldade muito grande quando você casou. Isso. Porque você carregava esses traumas. Sim. Né, você não sabia como lidar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Porque, na verdade, a gente entende que é uma paternidade ferida, que a gente vive lá por conta de tudo. E quando chega no casamento, como lidar? Isso. Com o casamento, com tudo que o Senhor tem para nos entregar. Algo que eu percebi é que eu era muito carente. Entendi. Esse é um ponto. A carência, ela tomou conta de mim a ponto que eu comecei um relacionamento muito cedo, aos 14 anos. Eu estou até hoje com meu esposo. Amém por isso. Glória a Deus. Mas eu poderia ter pego outro rumo.
como muitas que eu acompanho, que pegaram outro rumo. Verdade. Como assim, Yasmin? Relacionamentos tóxicos para manter o padrão do que aconteceu com a mãe. A minha avó, ela passou por relacionamentos tóxicos. A minha mãe viveu por relacionamentos tóxicos. Eu também poderia, mas Sim. Deus me permitiu quebrar esse ciclo. Cuidou de você. Quebrar esse ciclo no sentido que eu tive que me refazer para estar casada. Eu tive que me refazer para estar em um relacionamento. Porque como é que uma menina que só viu o pai traindo ia confiar em algum homem? Sim. Como é que eu poderia acreditar que algum relacionamento poderia dar certo se eu só via meu pai traindo minha mãe? Então, eu era muito ciumenta, eu queria controlar tudo e todos ao meu redor. Eu era muito perfeccionista. Sim. Eu achava que tudo tinha que estar em perfeito estado e que tudo isso dependia de mim. Mas eu percebi que o perfeccionismo fazia parte do meu trauma. Então eu comecei a me reconstruir em Deus e através do Espírito Santo ele me conduziu. Ele me levou a uma nova história para entender que nada foge do controle do Senhor e que eu sou um instrumento nas mãos dele e que a minha vida ela só pode dar certo se for o Espírito Santo conduzindo e não pelas minhas vontades, pelo meu desejo. Então, eu precisei realmente me distanciar de tudo que eu vivi, de todos os traumas, me curar. Eu precisei perdoar o meu pai para que a minha vida começasse. Então, eu escrevia na porta do meu guarda-roupa aos 11 anos de idade, dizendo que eu odiava o meu pai. E eu precisei pedir perdão a ele. Aos 20 anos eu pedi perdão ao meu pai. Pela dor que eu sentia. Apesar dele ter me causado tanta dor, eu precisei chegar até ele e pedir perdão. Aprendendo que era sobre nós, né? Isso. Não é sobre o outro. Isso. Tem muitas vezes que a gente vai viver anos e anos e anos e nunca esse perdão vai chegar da parte da outra pessoa para nós. E verdade. o sábio, o inteligente, ele vai lá e perdoa sem nem precisar pedirem perdão pra gente. É verdade. E foi isso que realmente eu fiz e me senti muito bem depois disso. Porque eu cheguei para ele, eu não precisei falar muitas palavras. Eu cheguei para ele e disse: pai, me perdoe. E dei um abraço nele. E o meu perdão, eu chego a me arrepio. O meu perdão, ele não foi de uma hora para outra. O perdão, ele começou quando eu entendi que o meu pai precisava de ajuda e que ele também era ferido. E que é impossível você colocar para fora algo que você não tem. Então, ele só colocava para fora aquilo que ele sentia. E eu precisei romper esse ciclo com a ajuda do Senhor, para que a minha vida fluísse. E foi aí que nasceu o projeto Mulheres Saradas para Sarar. Quando eu entendi que a minha dor não pode me sufocar a ponto de eu estar num local de vítima a todo tempo. Verdade. Porque se hoje eu ficar só pensando no que eu passei e não olhar para frente, eu nunca vou sair de lá de trás. Eu preciso entender a minha dor. Eu preciso entender quem eu sou em Deus. Eu preciso entender para que eu fui chamada, para aí sim o Espírito Santo trabalhar através da minha vida. Porque se eu ficar toda vez remoendo, o meu pai fazia isso com a minha mãe, porque eu tirava a bala da arma do meu pai para o meu pai não matar a minha mãe. A minha casa tinha locais que tinham marcas de objetos que eram lançados. Então, eu precisei tomar atitude pela minha mãe, de tirar ela de dentro de casa. Meu pai viajou, minha mãe viajou, eu tinha 17 anos, eu disse: epa, peraí, eu vou casar. Eu não posso deixar minha mãe aqui. Então, o que é que eu fiz? Eu disse com a minha irmã do meio, né?
Vamos aproveitar que a minha mãe viajou para a gente ajeitar as coisas dela e tirar ela de casa. Então foi isso. Mesmo tão jovem, você se sentiu ali, Deus já era a sua missão. Isso. Já era o seu propósito de ser levantada para tirar sua mãe desse cativeiro que ela passou muito tempo ali achando Isso. que o que vivia era certo. Isso. Achando que o que vivia era correto. E tem muita mulher hoje ainda vivendo dessa maneira, achando que permanecer em relacionamentos destrutivos é o Senhor que permite. A gente aprendeu com as gerações passadas que faz parte doer, faz parte ser maltratado, porque faz parte do processo, faz parte do propósito. Ei, não é bem assim. Nós precisamos nos curar e o outro também precisa se curar. E até para que o outro venha se curar, nós precisamos nos posicionar. Verdade. Para que o outro venha entender o limite que ele tem nas nossas vidas. Verdade. E com isso, vem os saradas para sarar, né? Curadas para curar, geradas para o milagre. Isso. Vem tudo isso porque a gente começa a entender que nós precisamos. A culpa não é só no outro. É verdade. O agressor, ok. O opressor, ok, ele tem culpa. Mas o oprimido, ele tem culpa também, porque o oprimido, ele precisa ser curado também da sua dependência emocional. Isso. E que bom que Deus fez tudo isso na sua vida para você estar aqui hoje, podendo compartilhar conosco essa história tão edificante, Yasmin. Amém. E eu agradeço realmente a Deus por ter chegado à conclusão, né, que você não precisa fazer muito. O que você precisa é ter base. Base na palavra de Deus. Base na palavra de Deus e entender que você pode sim sair dessa dependência emocional. Você pode sim ser curado daquilo que lhe feriu. E foi realmente o que aconteceu. A minha mãe estava realmente ali dentro de casa, a casa era própria, mas eu e minha irmã fez o quê? A gente pegou, tirou as coisas da minha mãe. Quando ela voltou de viagem, as coisas dela já não estavam mais em casa porque ela não tinha força. Meu pai estava ameaçando demais ela estava sendo muito ameaçada. Então eu cheguei e disse, não, a gente precisa agir. Porque eu via que minha mãe não tinha força. Então, ela foi para outro lugar e meu pai passou muito tempo indo atrás dela. Mas ela resistiu porque ela entendeu que ela ia morrer realmente. Se ela não morresse fisicamente, ela estava morrendo espiritualmente e depois haveria a morte física. Porque primeiro começa na mente. Isso, talvez até uma tragédia. E depois o corpo ia sentir. Porque várias doenças estão relacionadas a quê? Ao psicológico. E o psicológico da minha mãe, ele foi destruído. E para ela se reconstruir foi muito difícil. E para que eu pudesse me reconstruir também foi muito difícil. E Deus permitiu eu cuidar do meu pai. Deus permitiu eu estar cuidando dele depois da separação. E eu estive ali com ele e eu tive a oportunidade de exercer o meu perdão, que é o que é mais importante. Foi necessário exercer o perdão. Quando ninguém tinha paciência, Deus me ajudou e eu estava ali, ajudando. Então, tudo tem um porquê, né? Meu Deus, é verdade. Amém. E enquanto nós mesmos, né? Porque não é só mulher, homem também, a gente não tiver essa sabedoria, esse discernimento e entender que nós precisamos de uma intervenção, que nós precisamos de ajuda, nós precisamos nos curar para a gente manter outras relações, para a gente viver algo novo, a gente vai passar pela vida do outro destruindo tudo. Isso. Não sobra nada. Isso. Porque a gente vai deixando na vida do outro restos daquilo que a gente viveu. Isso. Se você não tivesse se permitido ser uma mulher curada para estar aqui hoje, o que seria da sua família, da sua vida? É verdade. Como é que você estaria?
É verdade. Qual era a referência que a Yasmin ia poder dar para a filha dela? Como mãe, como filha, em todos os aspectos, até na parte do perdão com o seu pai. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa parte do perdão, Yasmin. Não estava aqui, mas para você falasse, porque assim, é muito importante a gente falar sobre o perdão e como o perdão, ele nos liberta. Porque assim, depois de tudo que você passou, você cuidar do seu pai, você foi a única que cuidou dele depois de tudo que você passou. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim. Como ele sempre foi uma pessoa difícil de conviver, poucas pessoas conseguiam ter acesso a ele. E também porque ele nem se permitia isso. Tinha alguns dos meus irmãos que queriam estar perto também. Foi por muita insistência. Foi por muita insistência e também por não me deixar me machucar sobre o que ele fazia. Mas você vai chegar e vai dizer para mim assim, Yasmin, mas o que é que você fazia para aguentar? Eu sabia colocar limite. Eu sabia o meu limite. Quando ele passava dos limites, porque meu pai dizia que me amava. Meu pai dizia que me amava. Meu pai sempre foi um homem muito carinhoso comigo, né? O mal que ele fazia era minha mãe. Mas, ao mesmo tempo que ele era carinhoso, ele também vinha com palavras ruins sobre a minha vida. Sim. Ele, ao mesmo tempo, ele não era de agredir, como você mesmo falou, né? Que às vezes a agressão não é só física. Exatamente. Ao mesmo tempo que ele me elevava, ele me diminuía. E era esse ciclo. Como assim, mais ou menos? Só pra gente entender, com palavras mesmo? Com palavras. Por exemplo, eu passei um tempo só cuidando da minha filha. Foi algo atual, né? Atual que eu digo assim, mais próximo do que aconteceu e que me vem à memória. Ele chegava a dizer assim, por que sua faculdade não serviu para nada? Sim. Você está fazendo o quê? Desmerecia. Me desmerecendo. Por quê? Porque eu decidi parar um tempo a minha vida profissional. Eu planejei isso na minha cabeça. Sim. Eu planejei, eu disse, eu vou namorar, noivar e casar, vou fazer a minha faculdade e depois eu vou voltar a trabalhar. Então, eu passei quase 2 anos sem retornar para a minha vida profissional. Sim. E foi aí que eu comecei a ir realmente para o meu propósito, que é da harmonização facial, como até eu disse a você, né? Que eu gosto de trabalhar com mulheres porque a minha mãe, ela perdeu a essência. Então, isso, se eu hoje cuido de mulheres, isso também foi reflexo da minha história. Então, eu comecei a exercer o perdão porque eu entendi o limite. Se o meu pai não queria convivência, como é que eu exerci o perdão? Eu estava ali perto dele, mas só que quando ele passava dos meus limites, eu me afastava. Porque perdão não significa você conviver todo o tempo perto da pessoa, deixando que a pessoa lhe machuque, que a pessoa lhe maltrate. Não. As pessoas confundem, às vezes, o perdão com aceitar. Isso. Eu te entendo, mas eu não aceito. Isso. Tanto é que ele fez uma escolha de morar sozinho. Eu ofereci a minha casa, eu abri as portas da minha casa para ele e ele decidiu não morar lá. E quando ele estava ali falando palavras que me machucavam, eu decidia me ausentar por um certo tempo. Por mais que ele estivesse precisando de mim, eu levava para o hospital quando ele passava mal. Eu estava ali presente. Quando ele precisava de um remédio, eu estava ali. Mas quando ele extrapolava o meu limite, eu como filha... Porque minha mãe conseguia se separar do meu pai. Mas eu, como filha, eu não poderia deixar meu pai morrendo sozinho. Mas também eu não poderia deixar que ele me matasse. É verdade. Me matasse no sentido espiritual e com palavras também. Então, eu sabia separar. Quando ele passava nos meus limites, eu também não continuava. Porque chegou a ter momentos
da minha carne estremecer, de eu ficar toda dormente e eu precisar me afastar. Sim. Então, era tão prejudicial a convivência que abalava minhas estruturas. Então, ou eu mantinha uma certa distância em alguns momentos, ou eu também ia adoecer. E isso também faz parte do perdão. Isso. Ô Yasmin, você tem assim na sua memória algum momento de todas essas agressões, de todas essas palavras, algum momento que foi um momento que te marcou, que hoje você... É algo que a gente lança o perdão e tudo, a gente não, tem coisa que a gente não esquece, tem coisa que a gente vai carregar ali, que a gente vai sempre lembrar. A gente pode até não lembrar mais com dor, mas a gente lembra. Tem algum momento assim que ficou marcado em você, de tudo que você passou nessa infância? Com relação ao que eu vi? Ao que viu e o que viveu ali, entre ele e a sua mãe. Sim, o que me marcou muito é que eu acho que eu tinha uns 4 anos. E eu tenho essa memória. A minha filha vai fazer 4 anos. Eu parei para pensar agora que você perguntou. Eu vi a minha mãe cheia de sangue no banheiro. E o meu pai tinha lançado um objeto de vidro. E bateu na cabeça dela e ela estava grávida, de 8 meses, da minha irmã do meio. E eu não esqueci disso. Mas eu não lembro com dor. Porque Deus me curou. Mas foi algo que me marcou. Foi algo que me marcou. E eu disse, eu não quero isso para a minha vida. E eu não quero isso para minha filha. Eu não quero isso para as pessoas. Eu hoje... Eu sei porque eu quero ajudar as mulheres que eu ajudo e também os homens, porque não é só mulheres. Uhum. Porque quando você se permite chegar a esse ponto, você vê a total dependência de uma mulher se submeter, mesmo depois de tão ferida, conseguir conviver com o homem. A que ponto? Porque eu tive raiva da minha mãe por muito tempo também. Imagino. Tive. Porque na minha cabeça... A gente não consegue entender não consegue entender o porquê que você se submete a isso. Mas esse o porquê, eu não entendia que ela estava doente. É como a gente falou no começo. O opressor, ele precisa de tratamento. Mas o oprimido também precisa de tratamento. Isso. O oprimido, ele precisa também de ajuda. Porque uma pessoa que se permite ser oprimida, uma pessoa que se permite ser maltratada ou maltratado, essa pessoa também é dependente emocional. Por mais que a gente não queira aceitar nem acreditar. Isso. Faltava amor próprio. E é isso que eu falo para as mulheres. E para quem vier que quer ser aconselhado por mim, que não perca a sua essência. Entenda quem você é em Deus. Porque se você coloca... Porque existe uma hierarquia. Primeiro, Deus. Sim. Segundo, você. Terceiro, sua família. E quarto, a igreja. É verdade. Porque eu falo igreja no sentido de você fazer a obra... Ministerialmente falando. Porque misturam muitas coisas. Misturam muito. E isso é um problema também, quando você inverte a ordem. Isso. E é o que eu vejo muito. Mulheres que deixam a sua família para viver em função da igreja. Isso. Mulheres que deixam, por muitas vezes, o relacionamento falar mais alto do que a sua vida com Deus. Sim. A ponto de você se conhecer quem você é. A ponto de você entender quem você é em Deus. Porque às vezes a gente passa por situações
E eu falo de relacionamentos da forma geral. Amigos, esposos, esposas, patrões, líderes. Isso. A gente passa por momentos que a gente escuta tanta coisa ao nosso respeito que não nos pertence, Sim. que a gente até quer alterar nossa identidade. Mas a minha e a sua identidade é o que a palavra do Senhor fala a nosso respeito. E até isso, eu acredito que quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, nós vamos ter esse entendimento. A palavra dele está acima, ele está acima de todas as coisas, e você consegue entender. Que eu acho que era muito isso que acontecia antigamente. As pessoas, elas não estavam entendendo qual era o lugar de Deus e colocando pessoas acima do Senhor. Jamais nós podemos colocar pessoas, relacionamento, filhos, Isso. trabalho acima de Deus. Quando essa ordem é invertida, tudo dá errado. E isso aconteceu na vida da minha mãe. E eu presenciei isso. Que ela, ao invés de ela buscar um conhecimento e buscar se alicerçar na palavra, ela escutava conselhos. E conselhos de pessoas que eram da igreja. Sim. Que realmente poderiam, sim, serem usados por Deus, porque Deus usa quem Ele quer. Deus pode me usar eu estando em pecado. Sim, Deus claro. pode te usar você estando em pecado. Porque para Deus usar, só precisa ter um coração aberto e disponível a falar. Isso é verdade. Então nós precisamos hoje saber diferenciar. Peraí, é a voz de Deus? É a voz do inimigo? Ou é a minha própria voz? Isso. O que eu escutei está conforme a palavra, porque a gente tem que fazer isso. A gente tem que pegar as profecias, as revelações, o que nós recebemos e pegar a palavra do Senhor e ter um alinhamento ali. Porque se não tiver batendo atitude com palavra, palavras com atitude, e com a palavra de Deus, a gente vai entender que tem alguma coisa errada. Isso. E por isso que o Senhor, ele nos chama cada vez mais para esse relacionamento com Ele, para a gente, ninguém nos engane. A gente não venha a ficar aí pelo meio do caminho, acreditando em qualquer coisa, em qualquer pessoa. É verdade. Eita, meu Deus, só Deus faz isso nas nossas vidas. A gente tem o poder, através do Espírito Santo de Deus, de perdoar quem nos feriu, de entender que nós temos uma verdadeira paternidade, que é a do Senhor, de cuidar até daquele que nos oprimiu tanto, porque esse é o verdadeiro amor. E tanto é que você chegou até aqui hoje, no projeto que Deus lhe confiou, onde a gente entende que você precisou passar realmente por tudo isso para chegar até aqui. Tanto a sua mãe também, que hoje é uma líder que ajuda outras pessoas. Eu queria que você falasse um pouco sobre o projeto em si, deixasse o Instagram para as pessoas, falassem como te encontrar, que você ficasse à vontade aí para falar sobre o projeto em si. Porque se estamos aqui hoje é porque passamos por algumas coisas para poder ajudar outras pessoas. O propósito de Deus é esse. Amém. Fique à vontade, Yasmin. Amém. Vou falar um pouquinho por aqui, né, para que vocês vejam e acompanhem realmente. Sintam um pouquinho do que eu vou falar. Se você hoje precisa de um aconselhamento, se você hoje precisa realmente de um direcionamento da parte de Deus, siga o projeto Mulheres Saradas para Sarar no Instagram. E eu creio que você vai ser impactado. Nossas lives são dia de terça-feira, toda terça-feira às 9h. Nós estamos lá ao vivo. A minha mãe também participa algumas vezes, quando ela pode. E eu acredito que você vai ser impactado pelo Espírito Santo. E se você conhece também mulheres, se você está assistindo hoje e você conhece mulheres que precisam, e também homens que precisam desse aconselhamento, vai lá, segue, mostra esse Instagram e eu creio que você vai ser alcançado em nome do Senhor Jesus. O projeto é Saradas para Sarar. Mulheres Saradas para Sarar. Não tinha nome melhor para esse projeto. Não tinha nome melhor, é isso mesmo. Mulheres Saradas para Sarar.
E eu queria que você falasse um pouco quais são os principais desafios que você encontra nesses aconselhamentos com essas mulheres, com esses homens. Quais os principais desafios que você encontra para fazer com que essas pessoas venham a despertar através da palavra de Deus? Sim. O que eu percebo é a falta de conhecimento. Conhecimento em Deus. E conhecimento em si próprio. É a chave. Porque se você conhece quem é Deus na sua essência e você conhece quem você é, todos os ciclos são quebrados. Ciclos de não aceitação, ciclos de sentimento de abandono, porque acontece muito a falta de paternidade é muito presente. E isso é, a maioria das vezes é o ponto. Falta de paternidade, porque nem sempre um pai presente fisicamente é um pai presente emocionalmente. E a falta de pai, como um todo, seja o nosso Deus, que Ele é o meu Pai, ela nos afasta de quem nós somos. E essa falta de identidade impede que a gente siga. Acredito que é isso. Deus também tem me dado oportunidades de conversar com mulheres, de fazer esse aconselhamento, de acompanhar algumas histórias. Antes mesmo do Geradas, o Senhor ele já tinha assim colocado algumas pessoas para que eu acompanhasse, para que eu aconselhasse. E eu vejo que existe uma dificuldade muito grande também na aceitação. Você aceitar o que você está vivendo. Isso. É um ponto muito forte, muito difícil, porque primeiro nós precisamos aceitar o que a gente está vivendo. Isso. Olhar para aquela situação e dizer, não, isso aqui não tem lógica. Não faz parte dos planos do Senhor que eu viva isso aqui. Você tem que aceitar primeiro. Porque enquanto você quer ser Deus na vida da outra pessoa, porque a gente tem isso. O abandono, muitas vezes, faz com que a gente queira fazer todos os reparos na vida do outro. E pegar aquela pessoa para você e dizer, não, aqui do meu lado vai mudar, aqui do meu lado vai melhorar. Isso fazia parte. Você me lembrou de um ponto-chave. A maioria das pessoas que passavam tanto pela vida da minha mãe, como pela minha vida também, por muito tempo achava que eu poderia consertar alguém. Sim. Porque isso faz parte também do processo. Faz parte no sentido isso faz parte do trauma, que precisa ser quebrado. Isso. Porque, geralmente, essas pessoas que elas foram muito maltratadas, num caso que você passou por algumas coisas, eu também passei por algumas coisas na minha infância, a gente não quer que o outro sinta a mesma dor que nós sentimos. Então a gente não larga, a gente não solta, a gente não quer... Às vezes Deus quer trabalhar na vida do indivíduo ou da indivídua, mas a gente não quer fazer com que aquela pessoa viva aquilo, mas é necessário para o propósito daquela pessoa, para a história daquela pessoa. E se eu aconselho você, não significa que eu tenho que pegar a dor para mim. Exatamente. Porque se eu pegar a dor para mim, eu não vou viver. Se eu pegar a tua prova, eu não vou viver. Isso. E eu não sou responsável. Nem Jesus, nem Deus faz isso com os seus filhos. De entrar no livre-arbítrio, invadir e transformar a vida como um todo. E era isso. Ele vai aos poucos e quando a gente permite. Exatamente. Porque também se a gente não permitir, ele não vai entrar. Não vai entrar. E a gente precisa ter essa consciência, né? Porque se a gente não tiver essa consciência, a gente não vai sair do canto. E só Jesus. Só Jesus para que a gente tenha esse entendimento
e que a gente cresça nele, que a gente permita que o Senhor nos preencha por inteiro e que a gente tire essa dependência de pessoas, de coisas, de lugares. Essa necessidade de que o outro seja mudado através das nossas vidas. Exatamente. O que acontece? Acontece. O Senhor tá ali, deixa eu tratar, deixa eu fazer. Você, não, eu ajeito. Mas não, eu vou fazer do meu jeito. Vai mudar. Vai mudar. Essa é a palavra. Isso. Vai mudar, vai mudar, vai mudar. E a gente começa a não entender que nós também temos as nossas carências. Porque se a gente Sim. quer fazer com que o outro mude a qualquer forma, do nosso jeito, a gente tem alguma coisa errada também na nossa história. Precisamos também de ajuda. Nós queremos exercer o controle para que o outro venha mudar, porque a gente precisou ser resgatado. Isso. Né? E a gente quer resgatar com medo daquela pessoa passar por aquilo que a gente passou. E é esse o controle que eu tenho quando eu aconselho, quando eu pego alguém para realmente acompanhar a história, para poder ajudar. Eu não passo do meu limite, porque senão eu adoeço. Isso. E eu também preciso de ajuda. Claro. Porque se eu aconselho muito, eu posso me sobrecarregar. Então, atenção, líderes, né? Com certeza. Cuidado com a sobrecarga. Cuidado. E para não levar para dentro de casa também o problema dos outros. E eu costumo falar assim: tô com dor de cabeça. Ah, você tá com dor de cabeça? Eu tenho um remédio aqui. Você quer o remédio? Não, daqui a pouco vai passar a dor. Se você não quer, eu tô te dando, eu tô te oferecendo, eu tô me disponibilizando a te ajudar. Você não quer? Você tem que sair de cena. Sim. Não tem como você querer ajudar uma pessoa que ela não quer ser ajudada, ela não deseja ser transformada. Não queiram fazer o papel de Deus na vida das pessoas que estão ao seu lado. Isso é muito importante. O que você diria hoje para uma mulher que ainda acredita que precisa suportar a dor para ser amada? Suportar a dor. Só tem um que merece. E esse se chama Jesus. Porque Jesus, ele diz assim, que maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. E todo reflexo que a mulher transmite no relacionamento pode ter a ver com a forma que ela é tratada. E que nem sempre é culpa dela. Que nem sempre a culpa é dela. É verdade. Isso é necessário a gente dizer. Porque a maioria das mulheres que passam por esse ciclo, elas acreditam que elas são as culpadas. E que elas poderiam fazer diferente para que o outro reagisse diferente. Então, você merece ser amada, você merece ser respeitada. E você não precisa viver isso. E foi implantado em nós sobre a mulher ser sábia, a sabedoria da mulher. Então ficou nas nossas costas Isso. essa situação que se as coisas não dão certo, é culpa da mulher. Não. Onde tira totalmente a responsabilidade do homem. O homem precisa ser o sacerdote do lar. Exatamente. Respeitar, amar, cuidar, honrar, proteger, não fazer com que a mulher se sinta desprotegida. Proteger a mulher espiritualmente. Exatamente. Levar uma palavra. Em oração, principalmente, Isso. porque tem muitos homens por aí que não querem pagar o preço de oração pelas suas famílias. Quantos homens não querem jejuar, não querem orar, não querem descer na madrugada em oração, não querem nem orar com as suas próprias esposas por alguma causa? E nós somos ensinadas que esse peso ficou para a mulher. O papel, lembra do que eu falei? O papel está sendo invertido. Isso. O homem, ele é o sacerdote do lar. A palavra de Deus diz assim, que se o homem não tratar bem sua mulher,
as suas orações são interrompidas. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus. Então, se o homem não cuidar, porque fácil é morrer. Se chegar para qualquer homem, é muito fácil o homem dizer assim, eu morreria pela minha mulher. Isso. Morre. Mas e morrer para si mesmo? Isso. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Porque Deus é inexplicável. A gente não consegue entender ao Senhor. Mas uma coisa que eu olho para Deus, assim, e o que Deus ele me ensinou muito foi sobre respeito. Você respeitar o outro, sabe? Eu acho que quando você olha para o outro com um olhar de carinho e de respeito, você nunca vai fazer com o outro aquilo que magoaria, que entristeceria aquela pessoa. Sim. Isso em todos os âmbitos, né? Não é só um relacionamento entre mulher e homem. É em qualquer relacionamento. Entre mãe e filho, filho e mãe, entre pai e mãe, entre filhos e pais, ministerialmente falando, como a gente sempre falou, porque relacionamentos ele vai no todo. Vai. Ele vai no todo. E eles nos traumatizam no todo também. Sim. Não é só homem, mulher, marido e mulher, né? É um conjunto ali e a gente tem que estar curado para enfrentar tudo isso aí. E não é fácil, se permitir ser curado. Mas o Senhor está aqui nos levantando para esse momento. Esse momento onde nós precisamos nos posicionar. Fazer com que essas mulheres elas venham cada dia mais entender sobre o que o Senhor espera. Não só dela, mas através dela para as próximas gerações, né? Eita, meu Deus, é forte, viu? Amém. Para vocês verem, né? Cada pessoa que passa por aqui tem uma história diferente, mas é algo muito pontual. O Senhor está nos chamando para um momento para que nós venhamos a despertar, a entender qual é o nosso propósito. Qual é a voz que nós temos para essa geração de hoje? Nós não podemos nos calar. Nós não podemos aceitar que as coisas aconteçam e vão se repetindo na nossa vida e na vida do próximo. E a gente não se posicionar e não pagar o preço da obediência. Porque quando a gente se cala, a gente está pecando também. A omissão é pecado. Então nós precisamos falar, nós precisamos nos posicionar e nos colocarmos em um lugar de ser boca de Deus para a vida das outras pessoas. Nos colocarmos num lugar de transformação mesmo, de ajuda. Amém. Queria que você honrasse aqui, é um espaço que a gente sempre deixa para a gente honrar os familiares, pessoas que esteve conosco, porque eu tenho certeza que você precisou de pessoas para chegar até aqui. Que você fique à vontade para honrar seus amigos, seus familiares, seus líderes, pessoas que intercederam, estiveram orando pela sua vida, porque nesse caminhão eu imagino o quanto você não precisou de orações, minha amiga, para chegar até aqui hoje. Amém. Onde você está. Fique à vontade. Amém. Eu agradeço principalmente a Deus, a todos os meus amigos espirituais, meus líderes, meus pastores. Eu sempre falo que meu pastor Jário, minha pastora Manu, pastor Júnior, pastora Gisá, a minha mãe, meu Deus, a minha mãe, ela me ajudou muito. Ela faz parte da minha cura, porque através da história dela, eu entendi o que o Senhor queria para minha vida. E hoje eu exerço, mesmo diante de tantas dificuldades, eu exerço tudo aquilo que ela me ensinou. Porque tudo que eu sei, primeiramente Deus, segundo ela. Ao meu esposo também, que tem me ajudado de todas as formas. A minha filha, que me ensina muito. Só quem tem filho sabe. A minha filha também faz parte demais
desse meu quebrantamento, como também meu esposo por ter tido a paciência do meu processo, porque eu comecei a namorar com ele aos meus 14 anos. Então, se eu comecei a namorar muito cedo, ele viu o meu processo acontecer. E depois que eu virei mãe, meu Deus, a chave virou. Glória a Deus por isso. Que foi tudo assim pra mim. A gente aprende muito com as crianças. Sim. Deus, são anjos, né? Que Deus Sim. envia, assim, para nos fortalecer, fazer com que a gente aprenda. E nos trazer felicidade também. Eu não sou mãe Sim. ainda, mas eu tenho 3 sobrinhos. Sim. E chegou uma pequenininha agora que... só a glória de Deus. Uma bênção. Uma bênção. Yasmin, eu queria que você deixasse uma palavra, um versículo, algo que o Senhor tocar aí no seu coração. Fique à vontade para ministrar através Amém. da sua vida para essas pessoas que estão assistindo. Amém. Eu gostaria de deixar no livro de João, capítulo 8, versículo 32. É uma palavra muito conhecida, mas é algo que eu mantenho dentro do meu coração, que é: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Poucas pessoas entendem isso, que a verdade ela liberta, que a verdade ela restaura, que a verdade ela consola, e que os olhos sejam abertos, como um dia o Senhor abriu o meu entendimento. Eu olhava para a Bíblia e não entendia nada. Eu comecei a estudar a Bíblia sozinha, com 11 anos, eu não entendia nada. E, de repente, eu não desisti. E comecei a pedir ao Espírito Santo para ele ser meu professor. E ele me ensinou. Porque tudo que eu faço hoje, a minha base é o Senhor. Amém. E não tem outra. Amém. Amém. E é verdade. Amém. A palavra do Senhor, ela nos liberta. E nós precisamos estar com o coração aberto. Para que essa palavra entre, germine e frutifique nas nossas vidas. Amém. Estou muito feliz de ter te recebido aqui. Que bom. Um momento muito lindo da parte do Senhor. Me emocionei muito, fiquei muito emocionada, porque é uma troca. A gente, às vezes, já escuta a conversa da outra pessoa, já escuta a história da outra pessoa, mas nunca é a mesma coisa. Não. Quando chega aqui, tudo muda, porque o Senhor ele faz do jeito que Ele deseja. É verdade. E eu te agradeço demais por trazer sua história aqui no Geradas para o Milagre, por se permitir abrir seu coração. Eu declaro que você seja muito usada em nome de Jesus para essas mulheres, para esses aconselhamentos. Declaro um tempo novo para a tua vida, Yasmin. E eu sei que verdadeiramente é isso que o Senhor fez na tua vida. Amém. Te curou, te sarou. Para você impactar a vida de outras mulheres, não só mulheres, mas homens também, porque a gente fala muito sobre mulheres, mas existem muitos homens que também são machucados, foram feridos e precisam de mudança. Precisam verdadeiramente ter um encontro com o Senhor. Nós temos muitos eventos para mulheres e poucos para homens, né? É verdade. Mas é preciso, é necessário. Homens, despertem. Vamos despertar. Nós precisamos também de grupos de orações de homens. Nós precisamos de projetos para homens. Isso. Nós precisamos de homens posicionados. Né? Isso. Porque tem homens que curados para curar também. Tem. Né? Tem homens gerados para gerar também. São muitos. Mas a gente precisa desse despertar. Mas eu creio que o Senhor está fazendo algo novo. Amém. E já começou essa boa obra. Em nome de Jesus. Se Deus quiser. Muito obrigada, Yasmin. Nada. Aqui é um espaço aberto para você. Quando você quiser voltar, volte. Porque eu tenho certeza que é só um de vários testemunhos que o Senhor está gerando na sua vida. Quem sabe sua mãe também logo mais estará aqui. Se Deus quiser. Podendo falar ela mesma sobre essa história toda de cura e de libertação que Deus fez na vida dela. Amém. Obrigada, viu? De nada. Deus lhe abençoe grandemente. Amém. Gente, finalizamos aqui mais um Geradas para o Milagre com essa história linda da Yasmin, uma história de superação, de cura, de perdão, de transformação.
Como é bom sermos transformados pelo Senhor e poder liberar o perdão sobre a vida daqueles que um dia nos machucaram. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor faça isso na sua vida. Que você possa olhar para o seu passado, para pessoas que te magoaram, que te feriram, que você possa lançar o perdão para que Deus faça algo novo na sua vida. Quero te agradecer por ter ficado conosco aqui até o final. Quero te pedir que você vá lá no nosso Instagram, @GeradaasParaOMilagre, que você se inscreva lá no nosso... que você siga a gente lá no nosso Instagram. Lá no nosso Instagram vai estar seguindo todos os nossos patrocinadores, nossos parceiros, que você siga essas pessoas, que você utilize do serviço delas, que estão aqui conosco, nos apoiando. Eu quero pedir também que você se inscreva no canal, que você curta, encaminha para mais uma pessoa. Tenho certeza que você vai estar gerando milagre na vida de outra pessoa quando você está encaminhando esse testemunho. Te agradeço demais e até breve, em nome de Jesus.